Meu irmão sempre se achou o orgulho da família. Quando chegou o dia da sua formatura, chamou todos para a celebração, menos a mim. Ao perguntar por que fui deixada de fora, ele não hesitou em responder que não queria desgraça lá. Minha mãe concordou sem levantar os olhos, enquanto meu pai apenas deu de ombros, como se não fosse problema dele. Eu não discuti, não expliquei. Permaneci em silêncio, permitindo que eles acreditassem na história que os confortava. 2 semanas depois, meu irmão entrou em uma entrevista de emprego que prometia mudar sua vida. Ele estava confiante, certo de si, mas completamente despreparado para o que estava prestes a acontecer. Eu já estava lá, sentada, quando o gerente de recursos humanos sorriu e se virou para ele, dizendo: "Antes de começarmos, conheça nosso CEO." Ele se virou, e naquele instante, toda a segurança que meu irmão tinha sobre mim se desmoronou. Tudo começou com uma mensagem que eu não deveria ter visto. Enquanto esperava na fila do café, uma notificação piscou na tela do meu celular. Por pura curiosidade, entrei no grupo da família. O texto dizia: "Lista final para o jantar de formatura do Evan, por favor, confirme presença." A mensagem não era para mim, mas enquanto deslizava pelos nomes, vi que estavam lá primos, tias, tios, até mesmo a avó, que não saía de casa há meses, exceto para visitas ao hospital. Mas eu não estava na lista. Não foi um erro, não foi um descuido. Eu simplesmente não estava lá. Fiquei olhando para a mensagem mais tempo do que deveria. Meu nome não foi esquecido, ele foi intencionalmente excluído. Digitei de volta: "Fui deixada de fora de propósito?" Evan respondeu quase que imediatamente: "Sim, eu não achei que você quisesse vir de qualquer forma." Senti aquele peso familiar nas suas palavras, um tipo de indiferença que não se importava se machucava. Perguntei por quê e então veio a verdade: eu não quero a desgraça da família na minha celebração. Não doeu como ele provavelmente esperava. A sensação era ensaiada, como se ele já tivesse dito isso antes. Talvez para a mãe, talvez até para o pai, ou até mesmo naquele mesmo chat. Imaginei os rostos deles enquanto ele falava, minha mãe acenando em concordância, com os óculos baixos, mal olhando para cima, e meu pai, sem desviar o olhar da TV, como se não quisesse escolher um lado, mas sempre acabava do mesmo lado. Naquela noite, entrei na cozinha com o celular ainda em mãos, a mensagem brilhando na tela. Minha mãe estava descascando cenouras como se nada tivesse acontecido e meu pai parecia meio adormecido na frente da TV. Olhei para a lista de convidados e disse, com calma: "Ela é o dia do Evan, ele pode convidar quem quiser e você concordou." Ela finalmente encontrou meus olhos e respondeu: "Não faça disso algo maior do que realmente é. Ele trabalhou duro, não tire isso dele." Meu pai, sem mover o olhar da tela, murmurou: "Algumas pessoas simplesmente não se encaixam nesses momentos. Deixa para lá, Violette." Naquele instante, percebi o que realmente estavam dizendo. Era mais fácil assim, mais fácil para eles, mais fácil me excluir do que lidar com o que eu fazia eles sentirem. Eu não era mais a filha deles, eu era uma complicação. Não respondi, não chorei, não pedi para reconsiderarem. Apenas me virei, caminhei para longe e fechei a porta atrás de mim. Naquela noite, o chat da família se iluminou com conversas das quais eu não fazia parte. Alguém ofereceu trazer a sobremesa, outro. Evan sempre foi o centro das atenções e naquela tarde não foi diferente. Ele entrou na sala com sua habitual confiança, usando o boné virado para trás, enquanto a risada e os emojis dançavam ao seu redor nas mensagens que trocava com os amigos. Mas entre toda aquela diversão, uma mensagem chamou minha atenção, uma que não deveria ter visto. "Só não deixa ela aparecer, você sabe como ela é." A resposta de Evan veio rápida, como um reflexo: "Confia em mim, ela sabe que não deve." A verdade é que eles não apenas esperavam que eu ficasse afastada, contavam com isso. Meu silêncio, conveniente para eles, servia como um escudo, escondendo suas falhas e tornando-os mais limpos aos olhos do mundo. Aprendi há muito tempo que discutir não mudava a opinião deles. Naquela casa, com aquele grupo, eu não conseguiria convencer ninguém de que merecia estar ali. Não poderia reescrever a história que todos já haviam concordado em acreditar. Então, mantive minha boca fechada, mas minha mente estava alerta.
Eu observava, ouvia e guardava cada detalhe, enquanto eles preparavam para o grande dia de Eva. Meu trabalho, por alguma razão, havia-se tornado um tema desconfortável entre nós, algo que todos evitavam como se fosse política na mesa de jantar. Eu havia deixado de oferecer detalhes e eles haviam parado de fingir que se importavam. Mas naquela semana eu tinha reuniões importantes para me preparar, uma delas era na quinta-feira, e um nome que já conhecia demais cruzou minha mesa, Evan Thompson, agendado para uma entrevista executiva. Uma posição de alto risco na empresa da qual ele se gabava há meses. Fiquei encarando o currículo por tempo demais, até que entreguei ao meu assistente e pedi, marque-ele para a sexta de manhã. Eu irei à reunião. E a sexta chegou mais rápido do que eu esperava. Evan apareceu cedo, sua voz ecoando do lado de fora da sala de conferências, brincando com a recepcionista e irradiando aquele charme que sempre lhe rendia elogios. Permaneci em silêncio atrás da porta de vidro fosco até que o gerente de RH entrou. Ele me acenou rapidamente e virou-se para Evan, dizendo, antes de começarmos, gostaria que você conhecesse nosso CEO. Foi então que o sorriso de Evan desapareceu. Sua expressão ficou pálida e a boca se abriu, talvez para falar ou rir da situação, mas nenhum som saiu. Olhei em seus olhos, segurando seu olhar, deixando que visse tudo que eu não era permitida ser naquela sala de estar, naquela mesa de jantar, naquela lista de convidados. Não estava com raiva, nem amarga, apenas plena de uma verdade inegável. E naquele momento, percebi. A crença que ele tinha sobre mim, todas as histórias que contava para se colocar como o herói, desmoronaram. Eles achavam que me excluir tornaria tudo mais simples, mas não tinham ideia de que eu estava prestes a entrar na única sala onde meu silêncio finalmente teria significado. Lembrei-me da primeira vez que me pediram para me afastar em nome da paz. Eu tinha apenas 12 anos, em uma sala de estar lotada que cheirava comida delivery e produto para móveis. Era uma daquelas reuniões familiares que deveriam ser acolhedoras, mas que sempre me faziam sentir como um intruso. Estávamos comemorando algo pequeno, um aniversário, uma promoção, pouco importava. Meu irmão acabou de derrubar uma bebida no tapete. Não era um grande acidente, apenas o suficiente para escurecer o tecido e criar uma tensão momentânea entre os adultos. Minha tia riu, minha mãe correu para pegar toalhas de papel, meu pai deu um gesto como se nada tivesse acontecido. Mas, então, alguém olhou para mim, que estava um pouco quieta demais naquele canto. Naquela noite, enquanto a festa continuava, uma cena sutil se desenrolava. Eu estava na porta, observando tudo, quando alguém disse, Violette, você pode se mover? Você está encostando nele. Sem pensar, recuei, mesmo sem ter tocado em nada, mesmo estando longe da mancha no chão. O momento passou despercebido e a noite seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Era uma interação quase educada, uma dança silenciosa onde ninguém levantou a voz e a crueldade estava ausente, embora tudo fizesse sentido apenas se não olhássemos de perto. Com o passar dos anos, essa dinâmica familiar se tornava cada vez mais familiar, quase reconfortante em sua previsibilidade. Você está mais maduro, dizia minha mãe quando meu irmão se irritava e alguém precisava ceder. Meu pai, já se afastando da conversa, acrescentava: Você entende, não? Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eles falavam com sorrisos, numa entonação que insinuava confiança, como se estivessem me oferecendo algo em vez de me privar de algo essencial. Ser a pessoa maior soava como um elogio na minha infância, mas levou tempo para eu perceber que era apenas mais uma forma de me pedir para desaparecer. Cada conflito tinha uma solução que se apresentava da mesma maneira. Eu me ajustava, esperava e engolia o que sentia, para que outra pessoa não se sentisse desconfortável. Meu irmão aprendeu que, se pressionasse o suficiente, alguém iria amortecer sua queda. Eu aprendi que, se não fizesse barulho, o ambiente permaneceria calmo. Fomos recompensados por nossos papéis, mas de maneiras muito diferentes. Quando meu irmão cometia um erro, sempre havia uma justificativa. Ele estava estressado, sob pressão, não queria dizer daquela forma. Quando eu não fazia nada, ainda assim havia um problema e, de alguma forma, era meu. Se o clima mudasse, era porque eu estava estranha. Se alguém se irritasse, era porque eu estava agindo de forma esquisita. Aprendi cedo que as emoções não precisavam de provas, apenas de direção, e a minha sempre era conveniente.
Ninguém nunca se sentou comigo para explicar o que estava acontecendo. Não havia reuniões familiares, nem declarações dramáticas, apenas um consenso silencioso que se formava ao meu redor, como uma névoa espessa o suficiente para ser sentida, mas tão sutil que eu não conseguia apontá-la sem ser acusada de estar imaginando coisas. O favoritismo não era barulhento, era eficiente. Então eu me adaptei. Não deixei a família, não revoltei-me ou saí batendo a porta, não cortei relações. Eu simplesmente me tornei menor. Falei menos nas refeições, cheguei mais tarde e saí mais cedo. Compartilhei menos detalhes, não porque estivesse escondendo algo, mas porque ninguém parecia interessado em ouvi-los. Aprendi quais tópicos geravam olhares vazios e quais provocavam desconforto educado e parei de mencioná-los. Sorria nos momentos certos, ria quando era esperado e fiz de mim alguém fácil de se conviver. A recompensa era imediata, a casa se sentia mais tranquila quando eu falava menos, a tensão diminuía quando não pedia nada. Meus pais relaxavam nesse novo cenário, gratos, sem nunca dizer um obrigado. Com o tempo, meu silêncio deixou de ser notado, tornando-se a nova norma, algo que esperavam sem perceber que esperavam. Eventualmente, meu silêncio começou a carregar significados que antes não tinha. Estava tudo bem. Era uma tarde qualquer quando alguém perguntou à minha mãe onde eu estava. Ela, com um sorriso tranquilo, disse que não precisava se preocupar comigo. Meu pai, sempre orgulhoso, gostava de contar a todos que eu era independente, como se essa fosse uma característica de personalidade e não uma habilidade de sobrevivência. Eles falavam de mim como se eu fosse uma pessoa autossuficiente, como se minha aparente falta de necessidades os isentasse de se preocupar em saber se eu realmente estava bem. Ninguém perguntava se eu estava à vontade com a ausência nas decisões, se eu desejava mais espaço ou menos. Eles interpretavam meu silêncio como contentamento e minha quietude como força. Era mais fácil assim, significava que não precisavam encarar o padrão que se formava bem diante deles. Não estava apenas sacrificando, mas sendo apagada, de forma sutil e carinhosa, com a confiança plena de que essa era a melhor solução para todos. Houve uma vez em que tentei mudar essa dinâmica. Não me lembro bem o que me levou a isso, apenas que eu estava cansada e, num momento de fraqueza, as palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Não foi nada dramático, não gritei. Apenas disse não a algo que esperavam que eu concordasse. E, quando pressionada, expliquei o porquê. O ambiente ficou em silêncio, um silêncio tão pesado que parecia gritar. O rosto da minha mãe se contraiu, meu pai suspirou como se eu tivesse causado um transtorno e meu irmão, com um riso cortante e desdenhoso, disse: "Viu? É isso que estou falando." Os rótulos vieram logo em seguida, sensível, difícil, fazendo as coisas ficarem awkward. Eu observei como os ombros deles relaxaram quando eventualmente cedi, a onda de alívio que inundou a sala assim que retornei ao meu lugar. Foi naquele momento que percebi, falar não apenas não ajudava, mas piorava as coisas para eles, e isso significava que a responsabilidade sempre cairia sobre mim. Quando cheguei à vida adulta, o papel estava definido. Eu era a que absorvia o atrito para que não se espalhasse, a que se ajustava para que os outros não precisassem. Era tão enraizado que até eu comecei a acreditar que era assim que eu era, quieta, de baixa manutenção, fácil. Contava a mim mesma que preferia dessa forma, que isso mantinha a paz. Mas, após tudo que aconteceu, depois de ver quão rapidamente eles aceitaram uma versão de mim que tornava a exclusão aceitável, comecei a revisitar aqueles momentos com olhos mais claros. Vi o padrão não como uma série de incidentes isolados, mas como um sistema que funcionava perfeitamente há anos. Não era apenas azar, eu era útil. E essa utilidade naquela família era medida por quão pouco espaço eu ocupava. Agora, no silêncio após a tempestade, não me perguntava mais o que havia feito de errado, não relembrava conversas em busca de uma maneira melhor de me expressar. Eu percebia como raramente alguém havia perguntado o que eu queria, quem eu era ou se eu precisava de algo diferente. Eles não me conheciam, não realmente, não porque eu fosse secreta, mas porque a curiosidade nunca fez parte do arranjo. Eles tinham uma versão de mim que funcionava para eles, e assim se mantiveram. E, pela primeira vez, entendi que não devia a eles uma correção. Não lhes devia clareza ou reassuranças, ou uma narrativa revisada que os deixasse mais confortáveis.
Eu poderia deixá-los acreditar no que quisessem. Era uma tarde comum, mas para mim tudo mudaria com um simples toque no meu telefone. Lembrei-me de ter ligado para minha mãe mais cedo, um gesto automático que vinha do hábito, não da esperança de uma resposta. A ligação não foi atendida, como empurrar uma porta que você já sabia que estava trancada. No entanto, ela retornou a chamada mais tarde, mas antes que eu pudesse atender, a conexão caiu. Em seguida, algo inesperado apareceu na tela, o ícone da mensagem de voz piscando. Sem pensar, toquei nele, esperando ouvir algo trivial, como um me ligue de volta ou uma atualização sobre a última cirurgia do joelho da tia Celia. Contudo, a voz dela, suave e familiar, preencheu o ambiente, mas de uma forma que me fez sentir desconfortável. Ela estava conversando com outra pessoa e logo percebi que a conversa não era sobre mim. A Violette só se afasta, disse ela. Paramos de tentar depois de um tempo. Não é pessoal. Uma pausa se seguiu até que outra voz, mais leve e divertida, que reconheci como a da minha tia, comentou: Eu pensei que vocês eram próximas. A risada da minha mãe ecoou curta e casual, como se falassem sobre o trânsito ou o cachorro barulhento do vizinho. Fiquei parada na cozinha, com a mão ainda segurando o telefone, olhando para a bancada salpicada. Não pausei a gravação, não a rebobinei. Não liguei de volta. Os dias seguintes passaram como um nevoeiro. Não era exatamente raiva, mas uma desorientação interna, como se alguém tivesse inclinado o quadro de cada memória, tornando tudo um pouco torto. De repente, cada conversa do passado parecia vir acompanhada de novas legendas. Aparentemente, eu não era apenas distante, eu havia escolhido ser assim. Com minha presença, tinha tornado as coisas difíceis, não por dizer algo, mas simplesmente por existir de uma forma que já era considerada excessiva. Eles nunca me acusaram e isso tornava tudo ainda mais eficaz. Sem cenas dramáticas, sem palavras duras, apenas pequenas revisões até que a história se deslocasse e eu já não era mais reconhecível. Ela escolheu o seu próprio caminho. Ouvi meu pai dizer em outra ligação que não era para eu escutar. Entrei na sala para pegar uma pasta e congelei ao ouvir meu nome. Nós não a afastamos, ele disse, ela apenas se tornou distante, focada na carreira. E, quase como uma conclusão, acrescentou, ela sempre foi diferente. Diferente, distante. Não errada, não maltratada, apenas ausente. Lembrei-me de quando tinha 17 anos e assisti meu irmão bater nosso segundo carro depois de sair à noite embriagado. Ele foi punido por um fim de semana, mas ganhou um carro novo antes do Natal. Aos 19, recordei-me de ter ficado fora até tarde com amigos e ter perdido algumas chamadas. Quando cheguei em casa, minha mãe estava no topo da escada, em lágrimas, contando a quem quisesse ouvir que eu não me importava com a família, que eu excluía. O padrão não era novo, mas ouvir isso em voz alta, de fora, foi como descobrir que eu estava atuando em um script escrito por outra pessoa. Meu irmão não mentia, ele apenas selecionava suas palavras. Ele dizia, não sei o que mais fazer, dando de ombros e suspirando. As pessoas completavam o resto, você é tão paciente, diziam. Deve ser difícil ter uma irmã assim. Os pais, sem perceber, reforçavam uma ideia que começava a me moldar. Ela é independente, explicava meu pai, como se isso fosse uma virtude. Ela não precisa de nós como o Evan precisa. E, se alguém parecia hesitante, minha mãe suavizava a afirmação, sempre com aquele jeito intenso, perdido em seus próprios pensamentos. Não era uma má intenção, mas uma forma de me esculpir, de arredondar as arestas da minha personalidade até que, em algum momento, eu deixasse de reconhecer meu próprio contorno. Com o tempo, comecei a acreditar nas palavras deles. Será que eu era realmente demais? Será que me afastava rápido demais, ou que não me esforçava o suficiente? Fui revisitando antigas mensagens, relendo discussões passadas, em busca de algo que justificasse a narrativa que tinham criado sobre mim. Foi então que desenterrei uma mensagem em um grupo com meu primo Lucas, uma conversa que eu não abria havia anos. Meu irmão havia escrito, ela surtou no ano passado porque ninguém a convidou para a festa de aniversário do pai, mas falamos sobre isso na frente dela e ela não disse nada. Não sei o que ela quer. Meu coração desacelerou ao recordar aquele dia.
Lembro-me de estar no quintal, o Eva e meus pais conversando perto da churrasqueira, rindo sobre quem traria o quê para o jantar naquela sexta-feira. Não disseram explicitamente, mas era claro quem estaria presente. Sorri, tentando não demonstrar que percebia. A sexta-feira chegou e, mesmo assim, fui. Levei uma garrafa de vinho, mas ninguém perguntou como eu estava, ninguém ofereceu uma cadeira. Havia lugares sobrando, mas nenhum para mim. Fiquei ali, com um prato na mão, comendo em silêncio. Quando decidi sair mais cedo, ninguém me seguiu. Nunca mencionei o incidente, nem uma vez, e agora aquele silêncio se tornara a prova da minha volatilidade, da minha racionalidade, da minha recusa em participar. Foi naquele momento que tudo se encaixou. Eu não havia sido mal interpretada, eu tinha sido reescrita. Não foi apenas uma questão de me deixarem de fora, mas de preencherem o espaço que eu deixava com uma versão de mim que os fazia parecer mais bondosos, mais pacientes, mais compreensivos. E eu? Eu era a complicação, a tensão, o fardo. Compreendi que aquela versão deles era mais fácil de conviver, mais limpa e simples. Não fazia perguntas, não refletia. Fiquei encarando o meu celular, o polegar pairando sobre o botão de resposta. Comecei a redigir uma mensagem com fatos, capturas de tela, correções. Imaginei o confronto, a reação deles, o desmoronamento da conversa e soube exatamente como seria. Não era isso que queríamos dizer, você está exagerando, porque está trazendo isso de novo? Eles não escutariam para mudar de ideia, escutariam apenas para reafirmar suas crenças. Então, decidi não dizer nada. Havia um tipo estranho de poderem optar por não corrigir a versão de alguém sobre mim, em deixar que se acomodassem no conforto que construíram enquanto eu me afastava silenciosamente. Mas, uma vez que vi tudo isso, realmente vi, não consegui mais ignorar. Eles não apenas pararam de me incluir, haviam-me substituído. E agora, as pessoas começaram a acreditar em uma versão que nem era minha. Tudo começou com uma risada, não cruel, não alta, mas afiada o suficiente para mudar o clima. Estava perto da mesa de bebidas em um coquetel de networking, desses onde o café é ruim e os sorrisos são mais ensaiados do que as conversas que se seguem. Meu copo estava meio cheio, um café fraco, mais gesto do que substância. Mal prestei atenção enquanto Daniel contava uma de suas histórias caóticas de ação de graças, quando, ainda rindo, ele parou e me olhou. Naquela noite, enquanto o vento frio soprava suavemente, eu me vi imersa em um mar de reflexões. O riso de um colega ecoava em minha mente, uma piada sobre como eu provavelmente era do tipo que desaparecia da vida da família durante as festas. Ele riu, como se não houvesse um peso nas palavras. Eu sorri também, mas era um sorriso contido, uma máscara de cortesia. O olhar dele, porém, se desviou para Rachel e ali estava a revelação. Rachel não disse nada, apenas acenou com a cabeça lentamente e pegou seu copo, como se nada tivesse acontecido. O ar ao nosso redor esfriou um pouco, mas não de forma dramática. Era uma mudança sutil, quase imperceptível. Mais tarde naquela noite, enquanto buscava um carregador perdido no corredor, ouvi a voz de Rachel ao telefone. Sua conversa era clara e tranquila, como se nada a incomodasse. Não, ela é esperta, sempre foi. Apenas intensa, sabe? Coisas de família. Ao vê-la, seu sorriso apareceu rapidamente, uma expressão tão polida que parecia automática. Mas ao voltar para casa, uma sensação estranha se instalou em mim, algo apertado entre as costelas. Não era medo, nem raiva, era um reconhecimento, uma tensão familiar que ressoava como uma herança. Aquele tipo de pressão que eu costumava sentir atrás de portas fechadas, agora estava ali, exposta, em um blazer e saltos altos. Nos dias que se seguiram, percebi um padrão desconfortável se desenrolando à minha volta. Um colaborador que costumava responder minhas mensagens em minutos, agora se calava. Um gerente júnior que eu havia orientado começou a agir com cautela, como se a proximidade comigo tivesse se tornado arriscada. Eu não havia mudado, mas a forma como me viam, isso sim, havia mudado. Durante uma apresentação a um cliente, alguém da equipe de comunicação me apresentou com uma risada. Não se preocupe, ela não é tão assustadora quanto dizem. O riso da sala se seguiu, mas uma sensação gelada desceu pelo meu peito.
Aquela era a terceira versão dessa piada que eu ouvira em 10 dias, e eu ainda não sabia quem a havia dito primeiro. Não eram apenas as palavras, mas o tom que me incomodava. Era familiar, medido, o mesmo jeito que meus pais usavam ao me descrever a convidados. Ela é brilhante, mas é focada. Só tem muito em mente. Não eram insultos, mas sim advertências sutis, formas de preparar as pessoas para uma versão de mim que eu nunca havia provado. Uma justificativa prévia para o que quer que viesse a seguir. Isso é o que tornava tudo tão perigoso. Naquela mesma semana, encontrei-me com o professor Alden, um dos poucos mentores que ainda ligava para saber como eu estava. Durante o almoço, ele colocou o garfo de lado e, de forma gentil, perguntou, fora do registro: "Está tudo bem com sua família?" Ouvi que houve algum desentendimento. Eu pisquei, surpresa. "Onde você ouviu isso?" Ele deu de ombros. "Ah, você sabe como essas coisas se espalham. Só quero ter certeza de que você está bem. Coisas de família costumam nos acompanhar, especialmente em nossos círculos." Suas palavras eram carregadas de cuidado, mas caíram sobre mim como um verdito. Naquela noite, permaneci em pé na cozinha, olhando para o meu calendário. Os convites cancelados, as respostas curtas, a ausência de calor em e-mails que antes eram familiares. A mudança não era óbvia, era silenciosa, uma reclassificação sutil de respeitada para complicada. Eu não havia dito nada, mas, de alguma forma, já era a história. Meu nome aparecia em conversas encaminhadas, não como uma pessoa, mas como um aviso, uma cautela. Era uma manhã como outra qualquer, mas no fundo algo pairava no ar. O eco de rumores se espalhava, uma repetição incansável de frases que pareciam se repetir como sombras. Ela é intensa, significa bem, mas é um pouco fechada. Essas palavras flutuavam, vagas o suficiente para se espalharem, mas firmes o suficiente para causar estragos. Pensei em me defender, em publicar algo que pudesse esclarecer, mas sabia como isso terminaria. Seria rotulada de defensiva, de alguém que pensa demais, apenas confirmando a imagem que haviam pintado sobre mim. O que era mais intrigante, no entanto, era que a força desses rumores não estava na veracidade, mas na familiaridade que transmitiam. Assim, decidi não lutar contra isso. Apenas observei as consequências se desdobrarem ao meu redor. Um projeto que eu havia cultivado começou a ser reconsiderado. Um painel que eu deveria moderar foi resignado sem explicações. O e-mail começava com um "infelizmente", mas não era uma rejeição direta, era uma remoção suave. Eu ainda era bem-vinda, mas não era mais essencial. No entanto, desta vez, não hesitei. Olhei ao meu redor e percebi quem hesitava ao pronunciar meu nome, quem falava com certeza, mas sem contexto, e quem pegava o velho script da família e o recitava em novas salas. Ela é brilhante, mas é ótima quando não está. Mas, então, algo começou a mudar. Não eram todos que acreditavam nos rumores. Havia salas onde meu trabalho falava mais alto que os comentários, onde resultados contavam mais que personalidades, onde as pessoas liam o relatório inteiro e não apenas as notas de rodapé. Nesses espaços, eu não era difícil, era precisa. Não era intensa, era consistente. Não era fria, estava preparada. Esses lugares não se baseavam em charme, eram construídos sobre provas. Essa era a verdadeira força, não a barulhenta, mas aquela que não podia ser sussurrada para longe. Conforme me aprofundava nessa realidade, percebia algo que nenhum rumor podia apagar: a performance superava a percepção. Com o tempo, histórias baseadas em mentiras suaves começavam a se desmoronar diante de evidências concretas. Então, parei de corrigir a versão de mim que circulava. Apenas garanti que essa versão nunca entrasse na sala antes de mim, porque nos lugares onde meu nome já havia sido conquistado, a história deles não tinha chance. Às 7h43 da manhã, eu já havia revisado 3 briefings, sinalizado 2 inconsistências em contratos e aprovado um memorando de reestruturação interna que afetaria 42 funcionários em 2 departamentos. Nada disso era incomum, as terças-feiras eram assim, precisas e densas, sem espaço para ruídos emocionais.
Saboreei um café que já havia esfriado há uma hora e passei os olhos pela próxima pauta, notando que um cliente havia solicitado a renegociação de termos em uma parceria que já estávamos esticando ao máximo. Abri o documento, ajustei 2 cláusulas e digitei uma resposta curta para o jurídico. Sem drama, sem atrasos. Aqui, as decisões tinham prazos e consequências reais. Às 8h25, a sala de conferências se encheu como um relógio. Não houve anúncio, nem pompa, nem esperas para que eu falasse primeiro. Eles sabiam o que trazer, sabiam do que eu precisava. A maioria deles já havia trabalhado comigo o suficiente para confiar que meu silêncio significava que eu estava pensando e não hesitando. Nadine, nossa líder de operações, lançou um olhar para mim durante a revisão dos números. Você quer manter o financiamento do Grupo C? Eu acenei com a cabeça. Por enquanto, deixo com o financeiro. Era uma manhã comum no escritório, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Após uma reunião crucial, eu senti a confiança da minha equipe. Eles não questionavam cada movimento, não buscavam explicações a cada 10 minutos. Estavam focados, cientes de onde precisavam direcionar seus esforços e confiantes de que eu também sabia o que estava fazendo. Ao sair da sala, encontrei 2 líderes de equipe no corredor, debatendo sobre como lidar com um potencial colapso de um fornecedor. Eles pararam ao me ver, não por deferência, mas pela intensidade da conversa. Devemos mudar de estratégia agora ou esperar? Perguntou um deles, a preocupação evidente em seu tom. Pensei por um breve momento. Esperamos tempo demais. Vamos construir a ponte hoje antes que precisemos atravessá-la às cegas. Eles assentiram, sem fazer mais perguntas. Nos corredores não havia espaço para títulos, a autoridade se manifestava de forma sutil, mas firme. Por volta das 10h40, recebi um pacote de revisão do Departamento de Recursos Humanos para uma promoção de nível intermediário. Abri o arquivo do candidato e, ao percorrer suas qualificações, confirmei o feedback da equipe. Aprovada. Ela estava pronta há meses, mas seu supervisor havia sido excessivamente cauteloso. Com um clique, enviei a aprovação. Essa única decisão transformaria seu salário, seu papel na empresa e, provavelmente, a forma como ela se via. Era uma responsabilidade que poucos fora daquelas paredes compreendiam, o peso de centenas de momentos por semana, onde o futuro de alguém estava guardado em um arquivo na minha tela, aguardando a minha assinatura para seguir em frente. Essa carga não me oprimia mais, mas nunca deixei de reconhecer sua magnitude. Por volta do meio-dia, uma mensagem da minha mãe surgiu no celular. Um link de receita, seguido da frase "Pensei em você, não faz isso há anos". Fiquei encarando a tela por um segundo sem saber o que responder. Não havia ponto de interrogação nem contexto, era um suave toque na porta de um espaço que já não mantinha aberto. Não respondi. Às 12h08, Nadine me enviou uma mensagem. O fornecedor B havia desistido e precisávamos nos reunir. Fechei a mensagem da minha mãe, silenciei o grupo e voltei ao modo de trabalho. Às 14h, estava liderando uma chamada estratégica com parceiros internacionais. A revisão do orçamento precisava estar alinhada com as restrições legais em 4 países, enquanto negociava uma solução para uma cláusula de conformidade que afetaria 3 subsidiárias. Nesse momento, uma notificação me distraiu. Um primo com quem não falava há 2 anos postou uma foto de uma viagem em família, marcando todos, menos a mim. Notei isso mais tarde, dei de ombros e voltei a revisar a linguagem sobre privacidade de dados em um documento compartilhado, que poderia resultar em multas se não fosse feito corretamente. Era um contraste gritante. De um lado, a nostalgia e a saudade, do outro, decisões que exigiam rigor legal. Meu foco precisava estar onde realmente importava. Lembro-me de um tempo em que tentava compartilhar mais sobre o meu trabalho. Assim que assumi a função, contei aos meus pais sobre uma pequena vitória que havia alcançado. Vi-os sorrir educadamente, mas logo mudarem de assunto para os planos de viagem do meu irmão. Uma vez, mencionei uma negociação bem-sucedida em uma conversa com minha mãe e ela respondeu: "Isso parece estressante, talvez você devesse desacelerar." Depois disso, parei de tentar, não por raiva, mas por clareza. Não fazia sentido estender a conexão com alguém que não estava alcançando de volta.
Às 15h14, um e-mail aterrissou na minha caixa de entrada com o assunto: solicitação de disponibilidade executiva para a próxima sexta. Era do nosso contato no conselho, convocando uma reunião privada e de alto nível, exclusiva, sobre uma aquisição que estávamos. Durante meses, mantive um rastreamento silencioso de tudo ao meu redor. O tempo parecia coincidir com um fim de semana em que a família planejava algo e, a partir de uma mensagem que havia ignorado anteriormente, marquei o calendário. Não pensei duas vezes. Essas duas linhas do tempo nunca se cruzaram antes e, na verdade, não se cruzavam há anos. O que realmente me surpreendeu não foi a ausência da curiosidade deles, mas como essa falta havia se tornado irrelevante. Olhei ao redor da sala, observando as pessoas que traziam problemas e confiavam em mim para resolvê-los. Eram métricas que eu poderia mudar com uma única frase, sistemas que construí e mantive funcionando. Nesse espaço, percebi que ninguém ali precisava que minha história fosse palatável, eles precisavam apenas que funcionasse. Essa era a área que eu havia conquistado, sem desculpas, sem credenciais repetidas incansavelmente, apenas resultados. E as pessoas que realmente importavam respeitavam esses resultados. Às 5h, eu havia aprovado 3 pacotes de contratação, resolvido um desalinhamento entre departamentos e confirmado uma mesa redonda que aconteceria no 4º trimestre. O dia, tecnicamente, já havia terminado, mas permaneci por mais 1 hora para finalizar um memorando que não queria passar para outra pessoa. Não avisei ninguém, não fiz alarde, o trabalho silencioso não era invisível aqui, era respeitado. Não respondi à mensagem da receita, não enviei uma foto do meu escritório e não expliquei que naquele dia eu aprovaria decisões que influenciariam orçamentos em várias regiões. Eles não perguntariam e eu não ofereceria essa informação, não porque estivesse escondendo algo, mas porque a versão que tinham de mim não deixava espaço para essa vida e eu havia parado de tentar encaixá-la. Às 6h23, meu calendário fez um ping confirmando a reunião do painel de avaliação executiva na sexta-feira, às 9h. Era essa a linguagem que usavam quando algo realmente importava. Não era urgente, mas também não era opcional. Anotei o horário, fechei meu laptop e me recostei, mais uma peça em movimento, mais uma sala preparada. Pensei brevemente sobre o que provavelmente estavam fazendo naquele momento, talvez arrumando a mesa, talvez trocando mensagens sobre os planos do fim de semana. Imaginava que meu nome não havia sido mencionado, e isso estava bem. Eles não sabiam o que eu fazia, não perguntavam, e, pela primeira vez, percebi que não precisava que soubessem. Antes, eu achava que permanecia em silêncio para proteger algo, mas agora entendia melhor. O silêncio não era uma retirada, mas uma estratégia. Não era esconder-se, mas um controle. Eles pensavam que eu estava distante porque não me importava. A verdade era que eu carregava uma vida que nunca se deram ao trabalho de perguntar. A mensagem chegou em uma quinta-feira, sem cumprimento, sem contexto, apenas uma linha curta e eficiente da minha mãe. Você tem tempo para olhar algo para o seu irmão? Não houve um oi, Violette, nem um como você está, muito menos uma menção ao que havia passado entre nós ou, mais precisamente, ao que não havia passado. Li a mensagem 2 vezes e depois mais uma, não por confusão, mas pela total falta de surpresa. Afinal, esse era o início, não com um reconhecimento, mas com um pedido. Não respondi imediatamente, deixei a mensagem em espera. 3 horas depois, ela seguiu com um novo recado. É só uma coisa rápida, ele precisa de uma segunda opinião. Você é boa nisso. Essa coisa não tinha especificidades, não havia reconhecimento de que não falávamos há semanas, nem menções a aniversários esquecidos ou mensagens ignoradas. Eu assistia a tudo isso se desenrolar com um misto de resignação e compreensão. No mundo virtual, eu observava como uma espectadora. A sensação de ser bem-vinda de volta não era o que eu esperava, na verdade, estava sendo convocada. Ao pedir mais detalhes, recebi um documento mal formatado, com um título vago, que se referia a uma proposta de negócio que Evan, meu irmão, havia preparado. A primeira olhada deixou claro que o rascunho estava repleto de problemas, frases amadoras e projeções irreais. A situação não seria fácil de resolver, mas a mensagem subjacente era evidente. Eu deveria ajudar, como sempre fiz, não como filho ou irmã, mas como um recurso conveniente e silencioso. A linguagem nunca mudava, apenas se tornava mais suave.
Estamos apenas esperando que você dê uma olhada rápida, você sempre foi melhor com essas coisas. É realmente importante para ele. Enquanto percorria as mensagens, notei a cuidadosa evitação de emoções. Ninguém dizia por favor, ninguém agradecia, falavam com expectativa, como se eu fosse algo que já pertencia a eles. Foi então que percebi que, para eles, eu não havia realmente partido, apenas havia-me afastado até que precisassem de mim novamente. Rapidamente, ficou claro que o problema era mais sério do que parecia. Evan estava tentando uma posição em um conselho consultivo de uma startup e o pacote de inscrição que ele havia enviado seria descartado por qualquer painel sério. Ele precisava de credibilidade, de polimento e, aparentemente, precisava de mim. Não da minha presença ou da minha voz na sala, mas do meu conhecimento, das minhas revisões, da minha expertise. Ninguém perguntou se eu estava ocupada, nem reconheceu que o prazo era apertado ou que as apostas eram altas. Enquadraram tudo como um favor a ele, não como um fardo para mim. Meu pai até enviou uma mensagem: "Você é boa com esses tipos de documentos." Isso significaria muito para seu irmão. Havia uma pausa e, em seguida, outra mensagem: "É só essa uma coisa." É claro que nunca era apenas uma coisa. Eu já havia visto esse padrão antes. Eles não precisavam de mim, precisavam do que eu poderia fazer. O que me pegou de surpresa não foi o pedido em si, mas a completa e desinibida erasura de tudo que havia acontecido antes. Sem reconciliação, sem reflexão, apenas um retorno casual à dinâmica em que eu consertava as coisas em silêncio, fazia-as parecer boas e desaparecia no momento em que meu nome era mencionado. Assim que vi o nome de Eva no rascunho, algo mudou. Lembrei-me da lista de formatura, dos sussurros por trás de portas fechadas, da versão de mim que eles haviam espalhado, complicada, tensa, difícil. E agora, aqui estava eu, sendo solicitada a tornar essa versão irrelevante, mas somente nos bastidores. Eles não queriam ser vistos comigo, queriam apenas se beneficiar de mim. Não disse não, não de forma direta. Respondi que poderia dar uma olhada, mas precisaria de clareza sobre o escopo e o cronograma. A reação foi imediata. Minha mãe respondeu: "Não estamos pedindo nada doido." Meu pai acrescentou: "Isso não é sobre ser formal, Violette, é apenas família." E, pela primeira vez, Evan se manifestou diretamente. Eu não achava que precisava ser todo um processo. "Você quer ajudar ou não?" Ali estava, o momento em que eles perceberam que a dinâmica havia mudado. Eu não estava recusando, estava definindo os limites. E, em seus olhos, isso era rebeldia. A culpa começou a surgir lentamente. Minha mãe enviou uma mensagem tarde naquela noite: "Ele só está passando por um momento difícil." Em um momento de pressão intensa, quando as expectativas da família pareciam pesar mais do que nunca, recebi uma ligação que me levou de volta às raízes. "Você sempre foi o que mais entende", disseram-me, como se os velhos problemas não fossem mais do que sombras a serem enterradas. Era um pedido claro, mas não havia espaço para discutir antigas feridas, o que importava era o que precisava ser feito agora. Sem hesitar, fiz as devidas alterações em um documento, mantendo-me dentro dos limites que havia estabelecido. Não fiz mudanças radicais, não prometi garantias, apenas revisei com clareza e deixei um aviso explícito sobre os próximos passos. Decidi-me manter à margem dessa situação. Não participei das chamadas, não coloquei meu nome a lugar algum, entreguei tudo a uma consultora que era neutra, precisa e invisível. 3 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Disseram que foi muito bem, as mudanças fizeram uma grande diferença. Entretanto, o reconhecimento que tanto esperava não veio. Não houve atribuição nem gratidão, e, ainda assim, havia um leve tom de insatisfação pairando no ar. O que parecia ser um triunfo disfarçava um descontentamento silencioso. A verdade era que eu não havia me entregado como antes, não era mais fácil de usar. Mais tarde naquela semana, uma chamada da minha tia me interrompeu. Deixei tocar e ela deixou uma mensagem de voz. Sua voz, envolta em um sorriso que não chegava até as palavras, soava triste. "Você mudou, sabia? Antes era tão fácil conversar com você, tão prestativo." Deletei a mensagem, não por raiva, mas por clareza.
A frustração não vinha de algo que fiz ou deixei de fazer, era porque eu já não era uma ferramenta fácil de manusear. Antes que esse capítulo se fechasse, recebi outro sinal, uma mensagem do meu pai sobre um jantar em família. O Evan tem novidades emocionantes para compartilhar. Seria ótimo se você pudesse vir. Não respondi. 5 horas depois, uma nova mensagem chegou, mais casual. Todo mundo estará lá. Nenhum deles se preocupou em perguntar o que eu andava fazendo, em reconhecer o peso que carregava ou perceber que ser necessário e ser desejado eram coisas distintas. Eles não estavam me contatando porque sentiam minha falta, precisavam do que eu poderia oferecer, mesmo que a minha presença não fosse requisito. Na manhã de segunda-feira, tomei uma decisão discreta. Removi-me silenciosamente da caixa de entrada compartilhada que a família havia começado a usar para toda a correspondência sobre a proposta do Conselho Consultivo do Evan. Não fiz anúncios, não expliquei nada, apenas copiei os documentos necessários, criei um protocolo seguro de transferência e atribuí um novo ponto de contato, uma consultora de projeto de nível intermediário que se especializava em narrativas de financiamento público. Seu nome era Lauren, e ela era capaz, neutra e alheia a qualquer campo minado emocional que cercava nosso sobrenome. Conversei com ela uma única vez, destaquei os prazos e me afastei. Foi um movimento tão pequeno que ninguém percebeu de imediato. Não houve interrupções, nenhuma cadeia de comunicação quebrada, apenas um suave redirecionamento de informações e autoridade. Em menos de 48 horas, a proposta começou a fluir por canais formais. Não havia mais mensagens de texto, documentos de última hora ou pedidos de você pode dar uma olhada rápida, chegando ao meu celular à meia-noite. De fora, tudo parecia igual, mas internamente, o centro de gravidade havia mudado. Até quarta-feira, um conselheiro sénior de uma área adjacente foi incluído nas discussões. Não usei nomes de peso, não escalei a situação, simplesmente compartilhei as informações necessárias. Era uma manhã tranquila quando recebi uma atualização sobre o projeto que estávamos desenvolvendo. Um e-mail com uma nota profissional discreta sobre o modelo de financiamento que havíamos discutido caiu na minha caixa de entrada. A resposta chegou rapidamente, em menos de uma hora, clara e incisiva. Ele apontou que várias suposições estavam desalinhadas e sugeriu que uma auditoria de risco financeiro seria benéfica. Agradeci, encaminhei a mensagem e a anexei ao pacote de preparação da diretoria. Sem adornos, sem resumos da minha parte, apenas um trabalho bem feito. Assim como sistemas bem construídos funcionam, tudo ocorreu de forma silenciosa e eficiente, sem depender de personalidades e, o mais importante, sem espaço para manipulações. No entanto, um pequeno sinal de tensão começou a surgir na voz do meu irmão durante uma ligação de check-in com Lauren. Depois, ela me resumiu a conversa em um debriefing. Ele expressou que as coisas estavam avançando devagar demais e perguntou se alguém poderia ajudá-la a acelerar o processo. Eu disse a Lauren para manter o curso, esse era o objetivo. Nada de portas dos fundos, nada de escudos de nomes. Se Evan queria o cargo, teria que percorrer todo o caminho, trilha de papel, revisão do comitê, feedback objetivo até sexta-feira. A tensão começou a transparecer. Minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se havia alguma maneira de agilizar as coisas, rapidamente seguida de outra. Parece que está ficando um pouco rígido. Respondi com uma única frase: está seguindo o processo necessário. Sem emojis, sem suavizações. Não estava sendo fria, apenas clara. O que eles não compreendiam ou se recusavam a ver era que não se tratava de eu estar retendo ajuda, era sobre me retirar do meio. Não estava bloqueando o progresso de Evan, estava-me recusando a carregar isso por ele. Era a primeira vez em anos, suponho, que Evan precisava explicar suas ideias com suas próprias palavras, sem o meu polimento sobre elas. Ele teve que estar em salas onde minha credibilidade silenciosa não amortecia mais seu desempenho. Não o estava protegendo de escrutínio, não estava preparando suas respostas, nem suavizando arestas nos bastidores, e não disse uma palavra sobre isso. Deixei a nova estrutura falar por si mesma. A desconforto rapidamente se transformou em sutil culpa. Meu pai ligou e deixou uma mensagem perguntando se eu ainda estava envolvida, como se a mudança estivesse começando a parecer um pouco diferente.
Diferente significava mais lento, medido, documentado e profissional. Minha mãe enviou uma mensagem de acompanhamento. Evan disse que o comitê está fazendo perguntas para as quais ele não se sente preparado. Alguma ideia? Respondi que ele poderia solicitar uma sessão de preparação com Lauren. A resposta veio rápida. Era mais fácil quando você cuidava disso. Naquele domingo, durante um jantar casual, como eles costumavam dizer, cheguei na hora e mantive silêncio. Minha presença era esperada, mas não necessariamente bem-vinda. Eva me lançou olhares furtivos e não disse nada. Minha mãe perguntou sobre o clima e meu pai trouxe à tona um documentário. Ninguém mencionou a mudança no processo, mas a tensão agora tinha uma forma e estava repousando bem no centro da mesa. No meio da refeição, Evan se inclinou para frente e perguntou: "Então você simplesmente não está mais envolvida?" Olhei para ele, neutra, e respondi: "Tudo está onde precisa estar. Você tem o suporte certo." Ele piscou, mas não terminou a frase. "Certo, mas você não acha que seria melhor se eu..." Não deixei que ele completasse. "Você é o candidato, Eva. O processo deve refletir isso." Retornei à minha comida sem elevar a voz. O silêncio que se seguiu àquela conversa não era meu para carregar. Alguns dias depois, Lauren me enviou uma mensagem da coordenadora do Conselho de Revisão. Evan havia perdido um prazo para enviar documentos suplementares. A resposta que recebeu foi firme, mas justa. Não podíamos prosseguir sem esse material. Eu não intervi, não o resgatei. Em vez disso, observei a mesma tensão que sempre me foi atribuída começando a se instalar nos ombros deles. E-mails não respondidos, instruções ambíguas, respostas atrasadas. O processo não estava falhando, ele simplesmente estava funcionando sem um plano B, sem mim. Minha mãe me mandou outra mensagem: "Está tudo bem? As coisas parecem estranhas." Eu respondi: "Está tudo seguindo conforme previsto." Não entrei em detalhes, não procurei acalmá-la, apenas redirecionei meu foco. Naquela semana, meu pai pediu para conversar rapidamente. O bate-papo começou com trivialidades, deu uma volta pelas frustrações de Evan e então pousou na pergunta que realmente importava: "Por que você não está ajudando mais?" Olhei para ele com serenidade. "Eu estou ajudando." Coloquei sistemas em prática, garanti que ele tivesse suporte. Redirecionei tudo para que não dependesse de mim pessoalmente. Ele franziu o senho, como se a resposta não fosse suficiente. "Mas você costumava ser mais fácil." Eu não disse nada de ruim, mas ele não respondeu. Os dias seguintes foram mais silenciosos, não por causa da paz, mas pela pressão que se acumulava, medida por pequenas consequências. Perguntas que Evan não conseguia responder, prazos que ele tinha que cumprir, decisões que não podia adiar. Não havia um vilão, apenas a ausência de atalhos e, pela primeira vez, essa ausência tinha peso. No final da semana, uma revisão formal foi agendada. Um painel, documentos já submetidos, critérios de avaliação definidos. Eu não estava na agenda, mas minhas impressões digitais estavam por toda parte. Eles não disseram, mas eu podia sentir, o chão havia mudado. A facilidade com que antes se moviam, a confiança que tinham, se esvaiu. No lugar dela, havia algo mais firme, menos maleável, não oposição, mas estrutura. Pela primeira vez, não estava absorvendo atenção, estava colocando-a exatamente onde pertencia. A fonte dessa tensão era minha prima Rebecca, não de um concorrente ou de alguém que eu tivesse prejudicado, mas de alguém que havia sorrido para mim em mesas de festas durante 30 anos e nunca me fez sentir que precisava estar em guarda. O e-mail chegou à minha caixa de entrada numa tarde de terça-feira, encaminhado por engano. Era uma conversa que eu não deveria ter visto entre Rebecca e minha mãe, com o assunto situação Violette. Cliquei para abrir, não porque suspeitasse de algo, mas porque pensei que poderia ser sobre logística, algo pequeno. Em vez disso, li 8 mensagens que se estendiam por 2 semanas, discutindo como lidar comigo. Ela se tornou mais difícil de lidar, minha mãe havia escrito. "Não sei o que aconteceu com ela, mas ela não é mais a mesma." Rebecca respondeu com um tom que eu reconhecia de reuniões corporativas, medido e estratégico. "Talvez seja hora de parar de pedir ajuda a ela."
Clara, ela claramente não quer mais fazer parte desta família. Deixá-la lidar com isso. Havia mais, uma discussão sobre se deveriam me convidar para o dia de Ação de Graças, uma sugestão de que eu poderia causar um tumulto se confrontada. Rebeca decidiu-me escrever uma nota, revelando algo que eu nunca imaginei que chegaria a seus ouvidos. Ela havia ouvido de um contato em comum na indústria que eu era difícil de lidar e talvez isso explicasse algumas coisas. Sentei-me na minha cadeira de escritório, o cor estalando sob meu peso, e li cada palavra com atenção. Depois, li novamente, como se esperasse que, da segunda vez, algo mudasse. Rebeca nunca tinha trabalhado comigo. Ela era gerente regional de vendas de uma rede de móveis e nossos caminhos profissionais nunca se cruzaram. Mas, entre jantares de família e fofocas sussurradas, ela decidiu que sabia o suficiente sobre o meu caráter. E minha mãe havia escutado. Lembrei-me da última vez que vi Rebeca, 3 meses antes, em uma festa de aniversário para seu filho caçula. Eu trouxe um presente, fiquei 1 hora, sorri quando me pediram e fui embora sem incidentes. Ela me abraçou na porta e disse que deveríamos nos encontrar mais vezes. Agora, eu entendi o que ela queria dizer. A traição não foi um golpe afiado, foi um processo lento, como observar uma ponte que parecia sólida revelar sua podridão, uma tábua de cada vez. Já estava acostumada a ser mal interpretado pela minha família imediata, mas Rebeca sempre foi uma presença periférica, alguém que eu pensava existir fora da narrativa que me contavam. Mas, na verdade, ela era uma atriz coadjuvante que ensaiava suas falas o tempo todo. Decidi não responder ao e-mail. Não encaminhei, não tirei print e não enviei para ninguém. Apenas fechei a mensagem, arquivei em uma pasta que chamei de evidências e voltei ao trabalho. Naquela noite, sentei-me na sala de estar e deixei o peso da situação se instalar. Não era luto, nem choque, era reconhecimento. O mesmo reconhecimento que senti ao ouvir a voz da minha mãe na caixa de mensagens, o mesmo que experimentei ao encontrar uma mensagem no chat do meu primo Lucas. A história não estava restrita apenas à casa dos meus pais, havia-se multiplicado, se espalhado por laços de sangue e atingido cantos que eu nunca pensei em proteger. E a parte mais dolorosa não era que eles acreditavam nisso, mas sim que nunca se deram ao trabalho de me perguntar se era verdade. Nos dias seguintes, pensei em confrontar Rebeca. Imaginei ligar para ela, perguntar diretamente o que quis dizer e exigir-me explicação. Mas cada cenário terminava da mesma forma, sua voz se suavizando em defesa, com frases como "não foi isso que quis dizer e você está interpretando errado". O roteiro já estava escrito, eu o conhecia de cor. Em vez de me opor, fiz algo mais sutil. Afastei-me completamente da família extensa. Recusei os 3 convites seguintes sem dar explicações, parei de responder mensagens em grupo. Não anunciei minha ausência, apenas deixei de aparecer. E então eu observei. Levou 2 semanas para que alguém notasse. Minha tia foi a primeira a mandar uma mensagem, não tenho notícias suas há um tempo. Está tudo bem? Respondi com algo educado e vago. Ela não insistiu. Depois veio a mensagem de Rebeca: "Oi, estranho. Estou sentindo sua falta nessas coisas. Espero que você esteja bem." Não respondi de jeito nenhum. Em 1 mês, a história havia mudado novamente. Eu não era apenas distante, agora era frio, inalcançável, punindo a família por algo que ninguém conseguia nomear. E deixei que acreditassem nisso, porque a verdade era que eu não estava punindo ninguém. Eu simplesmente já tinha chegado ao meu limite. Era uma vez, em meio a um ambiente repleto de intrigas e desentendimentos, uma mulher chamada Rebeca que nunca se desculpava. Para ela, talvez não houvesse nada a ser reparado, quem sabe, em sua versão da história, tudo estava justificado. No entanto, para mim, ela se tornara a prova irrefutável de que as maiores traições não vinham de estranhos, mas sim de pessoas em quem eu havia depositado minha confiança. Eram aqueles que estavam mais próximos de mim, os que mais me conheciam, que estavam reescrevendo minha narrativa, e eu percebi que a única maneira de deixar de ser o personagem secundário daquela trama era parar de ser seu público. Certa tarde, enquanto revisava um documento que me consumia há dias, encontrei um comentário que quase passou despercebido.
Ele estava enterrado sob mudanças rastreadas e sugestões educadas que tornavam tudo tão suave que acabava significando nada. Eu estava tão concentrada na estrutura e nos prazos, nas edições que mantinham o projeto em movimento sem chamar a atenção, quando uma frase me parou em seco. Esta seção assume intenção sem evidência. Recomenda-se revisar para refletir apenas ações observáveis. Não era uma crítica dramática, não havia nada pessoal ou qualquer referência a alguém em particular, era simplesmente um comentário preciso. E em um documento repleto de eufemismos, essa precisão soou como um ato de resistência. O nome que acompanhava a observação era Claire Winters. Eu a conhecia apenas de forma distante, alguém de análise de políticas em uma divisão diferente, famosa por ser exata sem ser barulhenta. Tínhamos nós cruzado em reuniões e trocado alguns e-mails ao longo dos anos. Claire era competente, discreta, o tipo de pessoa que fazia um bom trabalho sem buscar holofotes. Fiquei olhando para seu comentário por mais tempo do que pretendia, não porque discordasse, mas porque ele cortou através de um labirinto que eu já havia me acostumado a navegar, a implicação, o tom, a pressão sutil de formular as coisas de um jeito que ninguém se sentisse desconfortável. Claire não fez isso. Ela não acariciou a verdade, simplesmente nomeou. Mais tarde, à tarde, enquanto caminhava para uma reunião, desacelerei na frente do escritório dela. A porta estava aberta e ela estava em sua mesa, com as mangas arregaçadas, analisando uma planilha com uma concentração que tornava qualquer interrupção quase rude. Hesitei, mas acabei falando. Sobre seu comentário na seção 4, disse eu, era para ser entendido literalmente ou havia algo mais que você estava apontando? Ela levantou os olhos, sem surpresa, como se soubesse que seu comentário não passaria despercebido, mas não esperava agradecimentos. Eu quis dizer literalmente, respondeu. A linguagem atribui motivações quando só temos comportamentos. Se isso for revisado, será um problema. Sem eufemismos, sem suavizações, apenas uma declaração de fato. Obrigada, eu disse, e ela acenou com a cabeça uma vez antes de voltar para a tela. Ao me afastar, senti uma estranha leveza. Ela não pediu contexto, não tentou me interpretar, nem ofereceu apoio ou curiosidade. Tratou a questão como realmente era, um problema de precisão. Para alguém que passou anos sendo interpretada, essa neutralidade parecia quase desorientadora. De volta à minha mesa, abri o documento novamente e um novo comentário havia aparecido, também de Claire. Vamos evitar atribuir motivações aqui, mantenhamos o foco em. Naquela noite, enquanto o escritório esvaziava e os e-mails diminuíam, uma estranha quietude tomou conta do prédio. Era o tipo de silêncio que só surge depois do expediente, quando a energia da criatividade se dissipa e todos já não estão mais em cena. Foi nesse ambiente tranquilo que voltei a abrir o documento, relendo os comentários que ela havia feito. As palavras dela não eram sobre mim e, de alguma forma, isso os tornava ainda mais relevantes. Decidi então enviar uma mensagem privada agradecendo. Obrigado pelas anotações na seção 3, elas fizeram diferença. A resposta dela chegou rápida, como um sopro, feliz em contribuir. É mais fácil simplesmente fazer a coisa certa. Não havia calor nas palavras, nem explicações, apenas uma afirmação que soava mais como um limite do que como um consolo. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Sempre gostei do prédio antes que ele se enchesse, quando os corredores pareciam mais autênticos. Enquanto o documento carregava, percebi um novo nome nos comentários, Malik Hassan, da equipe de conformidade. Seu comentário era nítido. Essa redação implica causalidade onde existe apenas correlação. Recomendo revisão. Senti um alívio, uma respiração profunda. 2 comentários, 2 pessoas, e nenhuma delas havia enquadrado seu input como ajuda. Não pediram permissão para serem precisos, simplesmente se recusaram a deixar suposições passarem como fatos. Aquilo não era um movimento, nem mesmo uma conversa, mas era a primeira vez em meses que sentia o chão sob meus pés firme. Nos dias que se seguiram, a colaboração começou a mudar, quase imperceptivelmente. A linguagem se tornava mais precisa, as afirmações mais afiadas. O documento começou a parecer menos uma performance e mais um registro, e com essa transformação, algo dentro de mim se relaxou. Eu já não me sentia na necessidade de proteger cada frase, o trabalho começou a fluir por si só.
Certa tarde, encontrei Claire no corredor perto dos elevadores. Ela carregava uma pilha de pastas, claramente a caminho de algum lugar. Vi o comentário de Malik, ela disse, casual, como quem fala sobre o clima. Boa observação. Concordei com um aceno. Sim, isso importa. Ela ajustou as pastas nos braços. Sempre importa. Não houve um olhar compartilhado, nem uma implicação, apenas um acordo silencioso sobre um padrão. Quando as portas do elevador se fecharam, percebi o quão raro era aquilo: alinhamento sem aliança, apoio sem amarras. Mais tarde naquela semana, acabamos sentando à mesma mesa na cafeteria, não era um plano. O lugar estava lotado, a pressa do meio-dia forçando a proximidade. Comemos em silêncio por alguns minutos, o barulho das bandejas preenchendo o espaço, até que ela falou, sem olhar para cima: as pessoas acham que ser preciso é político. Sorri de leve. Geralmente é. Ela deu de ombros. Apenas se você se importar com quem se beneficia. Me lançou um olhar rápido e, em seguida, desviou os olhos. Eu não me importo. Ali estava, não uma confissão, nem uma ligação, apenas uma linha que ela havia traçado para si mesma muito antes de eu aparecer. Naquele momento, compreendi porque ela via a questão com tanta clareza. Não se tratava de mim, mas de sua recusa em trocar a verdade pela facilidade. Ao caminhar de volta para o meu escritório, senti algo diferente florescer dentro de mim. Alívio, sim, mas também clareza. Havia uma diferença entre os aliados que estão ao seu lado porque isso os beneficia e aqueles que apoiam a verdade, mesmo quando não há ganhos pessoais envolvidos. Naquela semana, algo havia mudado dentro de mim. Refletindo sobre a minha experiência anterior, percebi que a segunda vez era marcante e o que isso significava se tornava mais claro à medida que os dias passavam. Ao final da semana, reorganizei meu plano de revisão. Não era apenas uma afirmação ou uma recompensa, era uma estratégia. Claire ficaria encarregada das sessões onde o risco de inferência era maior, enquanto Malik revisaria as alegações de causalidade. Fazia sentido, a habilidade precisava se alinhar à tarefa e à responsabilidade. Naquela sexta-feira à noite, permaneci mais tempo, dando os últimos toques ao documento. Ele não estava apenas polido, estava honesto. Fechei meu laptop e sentei-me ali por um momento, ouvindo o edifício se acomodar ao meu redor. Pensei em todas as salas que havia entrado, carregando uma versão de mim que pertencia a outra pessoa, toda a energia que gastei me preparando para interpretações erradas. Então lembrei-me do comentário de Claire, uma linha simples, sem fanfarra, apenas uma recusa em desviar o olhar. Ela não me defendeu, não tomou partido, nem mesmo reconheceu que havia um lado a ser considerado. Ela simplesmente se manteve firme onde era importante. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo se soltar em meu peito. Não estava mais explicando minha existência em um vazio, alguém havia visto o que realmente estava lá, sem que eu precisasse argumentar por isso. Em um mundo construído sobre implicações e conforto, esse tipo de clareza era radical. E, sem anúncio, mudou tudo. Na manhã seguinte, o ambiente estava silencioso antes de qualquer coisa acontecer. As cadeiras foram sendo ocupadas lentamente, os laptops se abriram sem urgência e as xícaras de café se alinharam à beira da mesa como pequenos sentinelas. Sentei-me na segunda fila, sem estar à frente, sem estar sob os holofotes, apenas mais um assento entre muitos. A agenda havia sido distribuída, os nomes confirmados, e nada parecia fora de comum, exceto pelo peso que eu sentia pressionando minhas costelas enquanto observava a porta. Evan entrou às 9h28, 4 minutos adiantado, algo incomum para ele. Carregava a confiança habitual, como se a sala já tivesse decidido a seu favor e apenas aguardasse a oficialização. Ele sorriu para o coordenador, acenou para alguns rostos conhecidos e sentou-se diretamente à minha frente, sem me olhar uma única vez. Ele não sabia que eu estava no painel. A reunião começou pontualmente às 9h32. As apresentações foram protocolares, os nomes confirmados, os papéis estabelecidos. Então, a representante de RH olhou para suas anotações e, sem qualquer ênfase, disse: antes de continuarmos, quero esclarecer a estrutura da revisão de hoje. A senhorita Violet Thompson foi nomeada como avaliadora oficial e co-presidente desta sessão.
Ninguém gaspingou, ninguém aplaudiu, mas eu observei a expressão do meu irmão mudar. Foi sutil, uma leve pausa na respiração, um lampejo em seus olhos. O sorriso que ele trouxe para a sala não desapareceu, mas se afinou, como se ele estivesse repentinamente ciente de algo que não havia calculado. Ele me olhou pela primeira vez. Eu não sorri, não acenei. Apenas encontrei seu olhar e o mantive. A reunião prosseguiu, perguntas foram feitas, documentos discutidos. A sala estava em um silêncio tenso, enquanto as projeções eram analisadas com atenção. A cada minuto que passava, percebi que a atmosfera se ajustava não a mim como indivíduo, mas à minha presença autoritária. Aqueles que antes falavam por cima de mim agora hesitavam antes de interromper. Aqueles que desconsideraram minhas contribuições em outras ocasiões, agora aguardavam meus comentários antes de seguir adiante. Não era uma questão pessoal, era uma questão de procedimento, e isso era exatamente o que importava. Evan, com o seu jeito habitual, respondeu às perguntas com charme e confiança, usando frases cuidadosamente ensaiadas que soavam bem, mas careciam de profundidade. Em outras situações, isso poderia ter sido suficiente, mas aquela sala se baseava em métricas, evidências e resultados documentados. O encanto, ali, não resistia à análise. Na metade da manhã, o painel havia sinalizado 3 inconsistências em sua proposta, 2 estruturais e uma financeira. A cada tentativa de explicação, suas palavras se mostravam insuficientes. Não porque ele estivesse mentindo, mas porque não havia feito o trabalho necessário, supondo que alguém mais preencheria as lacunas. Essa alguém sempre fui eu. Decidi não intervir, não oferecer um resgate. Fiz as mesmas perguntas que faria a qualquer outro candidato, mantendo sob o mesmo padrão que aplicava a todos. Quando suas respostas não se mostraram satisfatórias, deixei que o silêncio falasse por mim. Ao meio-dia, a avaliação estava concluída, recomendações foram redigidas e itens de acompanhamento anotados. Quando o presidente declarou que a reunião estava encerrada, Eva levantou-se lentamente, como se suas pernas tivessem esquecido como se mover. Ele não olhou para mim novamente. Mais tarde, naquela tarde, recebi uma mensagem do coordenador da RH. Obrigado pelas suas contribuições hoje. O painel apreciou sua clareza. Foi tudo, sem drama, sem aplausos, apenas o reconhecimento de um trabalho bem feito. Mas ao sair do prédio naquela noite, senti algo que não esperava. Não era triunfo, nem satisfação, mas uma quietude profunda, aquela que vem quando você finalmente solta um peso que nunca deveria ter carregado. Eles haviam construído uma versão de mim que era pequena, difícil e descartável, e hoje a sala havia-se ajustado à verdade. Quando voltei para aquele espaço, encontrei vazio. As cadeiras estavam afastadas, as telas apagadas, e o aroma do café forte se dissipava no ar neutro. A tensão ainda pairava, como a estática após uma tempestade, mas agora estava mais tranquila, não carregada, não cortante. Era apenas o rescaldo de algo que se desenrolou completamente. Não me demorei ali, não havia mais nada a absorver, nenhuma necessidade de replays da reunião ou de dissecar os olhares trocados. Não era um clímax, mas o retorno sem cerimonias do silêncio, um reinício. Na manhã seguinte, tudo havia mudado da única maneira que importava. O sistema, sempre ávido por novas tarefas, seguiu em frente. Arquivos foram arquivados, formulários enviados, recomendações encaminhadas pelos canais corretos. A candidatura do meu irmão, antes carregada de implicações, tornou-se o que sempre deveria ter sido, apenas mais um nome em uma pilha de muitos, sem notas especiais, sem legados sussurrados, apenas dados analisados por profissionais que não tinham envolvimento emocional no jogo. Não perguntei sobre o resultado, simplesmente deixei que a vida seguisse seu caminho. O dia começou como qualquer outro, mas algo no ar parecia diferente. Eu não estava preocupada em ganhar pontos, mas em manter a resistência. Naquela tarde, o telefone tocou. A voz da minha mãe, normalmente vibrante, soava mais suave, quase cautelosa, como se estivesse tentando descobrir quem eu era naquele momento. Violette, ela começou, hesitando. Aquele incidente de ontem foi real? O silêncio que se seguiu era pesado, como se ela tentasse recuar em suas próprias palavras.
Não precisava dizer nada, o que aconteceu era um processo formal e eu não deixei que minha voz subisse, evitando qualquer afetação. A pausa se estendeu até que ela, apressadamente, se despediu e a linha silenciosamente se cortou. Sem resoluções, sem falsas aproximações, e pela primeira vez, isso parecia exatamente certo. Alguns dias depois, meu irmão ligou, mas a confiança que costumava exalar estava ausente. Em vez do velho ar de superioridade, havia uma confusão crua, como se a narrativa que ele esperava fazer parte tivesse sido reescrita sem a sua permissão. Você sabia que isso ia acontecer? Ele perguntou. Eu apenas confirmei que estava ciente do processo. Ele soltou um suspiro. Você poderia ter-me avisado. Considerei a situação. Não era meu papel intervir. O silêncio se alongou, não havia raiva, apenas um desconforto desconhecido. Ele não estava acostumado a ver meu silêncio como uma escolha deliberada, mas não era uma questão de punição, era sobre precisão. Eu havia feito o que precisava e nada mais. Ele não insistiu e, pela primeira vez, não senti a pressão do silêncio entre nós. Essa foi a verdadeira mudança. Não foi a reunião, nem a reversão visível do poder, mas o que veio depois, o silêncio da máquina familiar que, por tanto tempo, transformou o desconforto em distração. Ninguém reformulou a situação. Ninguém interveio em sua defesa. Ele teve que lidar com a realidade sozinho e não sabia como. Uma semana depois, uma tentativa de desculpas chegou, ou pelo menos, a forma de uma. Minha tia ligou, sua voz soando ensaiada, como se tivesse praticado cada palavra diante de um espelho. Se em algum momento fizemos você se sentir menos do que é, ela começou, deixando a frase em aberto, sem chegar a um ponto real. Eu escutei, sem corrigi-la, sem trazer à tona cada momento enterrado que suas palavras tentavam apagar. Quando ela terminou, respondi, agradeço por entrar em contato. E foi só isso. Ela esperou, talvez por perdão, talvez por uma confirmação de que nada realmente havia mudado. Eu não ofereci nada disso. Em vez disso, comecei a estabelecer limites, não por meio de confrontos, mas pela ausência. Parei de responder a mensagens que não eram destinadas a mim. Não compartilhei atualizações, não justifiquei minhas ausências em encontros, e quando uma pergunta direta me era feita, eu respondia de forma breve e clara, e então calava-me. A distância entre meu irmão e eu encontrou uma forma que não necessitava de manutenção. Não houve brigas, não houve reconciliações. Apenas seguimos por órbitas separadas, sem mais fingir que pertencíamos ao mesmo sistema. O trabalho agora preenchia meus dias com ritmo e propósito, criando espaços neutros onde minha voz não era filtrada pelas narrativas familiares ou antigas expectativas. Eu não precisava explicar o passado para ser ouvida. Não precisávamos forçar além do necessário para ser respeitada. Os ambientes que eu adentrava agora me recebiam como eu realmente era. A vida, em sua incessante dança, havia-me colocado em um lugar que eu escolhi, não onde outros esperavam que eu estivesse. As relações ao meu redor mudaram, como sempre acontece. Algumas se aprofundaram, outras se esvaneceram, mas sem drama, sem colapsos emocionais, apenas um ajuste silencioso. E nesse silêncio, encontrei uma paz estranha. Não era um triunfo, não era uma vindicação, mas uma clareza que eu não precisava performar, uma clareza que não buscava aprovação. Era um entendimento simples, mas poderoso. O poder que eu havia conquistado não me tornara mais barulhento, nem implacável. Ele tinha-me proporcionado uma visão clara. Nessa clareza, percebi uma verdade fundamental: eu não precisava mudar a opinião de ninguém. Não era necessário desfazer as histórias que os outros contavam e, para minha surpresa, não precisava que me vissem de forma diferente. Agora, eu tinha uma escolha. Não sobre vingança ou redenção, mas sobre o espaço que eu ocupava, sobre onde eu aparecia e onde não precisava mais estar. O sol já iluminava os edifícios quando preparei minha primeira xícara de café. Não havia nada excepcional na luz que se espalhava sobre a bancada e nada urgente aguardava para acontecer. Apenas o suave ritmo da cidade despertando, os freios dos ônibus suspirando, os pássaros disputando espaço no céu, o eco de uma porta se fechando em algum lugar do corredor.
Sentei-me à mesa, com ambas as mãos envolvidas na caneca, e percebi algo que não sentia há muito tempo: a quietude, livre do temor. Não havia uma lista de tarefas se desenrolando em minha mente, nem ensaios silenciosos para conversas que eu poderia ter que enfrentar. Era um raro momento de tranquilidade desguardada. Não era uma vitória que os outros reconheceriam, mas para mim era o suficiente. No meio do gole de café, recebi uma mensagem: se você estiver livre esta noite, o jantar é às 19 horas. Sem rodeios, sem peso emocional entre as palavras, apenas uma frase aberta. Anos atrás, eu teria estudado cada palavra, buscando o que não estava sendo dito, me perguntando se aquilo era um galho de oliveira ou uma armadilha. Mas desta vez, li a mensagem uma vez e deixei o celular de lado, não com ressentimento, mas com um senso de conclusão. Olhei pela janela e notei um pequeno grupo começando a se reunir no ponto de ônibus. Pessoas vestidas com jaquetas e camisas amassadas, cada uma seguindo suas próprias histórias, nenhuma das quais precisava da minha interpretação. Observei-as por um tempo e pensei sobre os papéis que nos são atribuídos muito antes de entendermos o custo deles: o diplomata, o absorvedor, aquele que se faz pequeno para que os outros não precisem mudar. Eu vivi dentro desse roteiro, mas ele não me pertencia mais. Deletei a mensagem, não para fazer um ponto, mas simplesmente porque eu podia. Amanhã segui o seu curso habitual. Dirigi até o trabalho com as janelas entreabertas, permitindo que o som do pavimento sob os pneus entrasse, a brisa leve que não carregava expectativas, sem argumentos internos, sem edições pessoais. O dia pertencia a ele mesmo. Na minha mesa, a caixa de entrada piscava de forma calma, com as tarefas alinhadas em filas ordenadas. Ninguém perguntou onde eu estivera, ninguém ensinou histórias que eu não havia compartilhado. Eles pediam prazos, entregas, clareza. Essa era a diferença agora: eu não era mais medido por sussurros, mas encontrado no presente. Por volta do meio-dia, uma mensagem chegou do meu irmão, referindo-se ao que aconteceu mais cedo: só quero que você saiba que não quis desrespeitar. Não era um pedido de desculpas, apenas um teste, uma batida suave para ver como eu reagiria. A porta ainda abria-se da mesma forma, mas eu não respondi. Não por frieza, mas porque aprendi a distinguir entre concertos e ensaios. Algumas portas não foram feitas para se fechar com estrondo, elas simplesmente não devem balançar nas mesmas dobradiças para sempre. Certa tarde, almocei com um colega, uma pessoa tranquila que só me conhecia por meio de linhas do tempo e de chats de equipe. Conversamos sobre fluxo de processo e falhas de design enquanto apreciávamos tigelas fumegantes de fio. Nossa conversa não mergulhou em metáforas, não carregava significados ocultos. E, de alguma forma, aquela simplicidade soava mais íntima do que qualquer coisa que eu tivesse que decifrar. Depois do almoço, entrei em uma livraria sem um destino certo. Deixei meus dedos deslizarem por lombadas desconhecidas quando uma mulher próxima perguntou o que eu achava de uma capa de livro. Dei uma resposta sincera, ela sorriu, agradeceu e seguiu em frente. Foi apenas isso, mas foi o suficiente. À noite, preparei legumes assados lentamente, arroz com ervas e água com limão em um copo pesado. O aroma de alho e alecrim subia pelo apartamento como uma lembrança querida. Quando cortei as cenouras, a faca fez um suave toque contra o prato, um som limpo e percussivo que pertencia apenas àquele momento. Comi à mesma mesa da cozinha onde havia lido uma mensagem naquela manhã. Mas agora, o silêncio tinha outra forma. Não estava ausente, era um espaço, um lugar para eu me habitar completamente. Nenhuma notificação piscava, nenhuma pergunta pairava, nada exigia que eu justificasse minha paz. Não levantei um copo, mas se o tivesse feito, seria para celebrar essa vida que não precisa de notas de rodapé. Mais tarde, abri meu laptop e comecei a esboçar um novo projeto, um que se enraizava nas sutilezas, no silêncio, em verdades que não precisavam de um clímax para serem reais. Não escrevia em busca de validação, não estava recuperando nada, eu simplesmente contava a verdade como ela se apresentava, sem armaduras. Quando fechei o laptop, o apartamento estava mais escuro. Sem mensagens, sem cobranças, ninguém pressionava por uma versão de mim que eles se sentiam mais confortáveis. E isso também era paz. Não precisava sentar à mesa que sempre exigiu que eu fosse apenas metade de mim.
Não precisava reivindicar um lugar que eu nunca deveria ocupar. Eu havia escolhido meu próprio, e no silêncio ele se mantinha firme. Se você já precisou se encolher para permanecer em um ambiente, se já foi solicitado a carregar o silêncio para que outros se sentissem confortáveis, talvez você entenda. Diga-me, você voltaria a essa mesa ou construiria a sua própria? E se essa força silenciosa ressoa em você, fique. Há mais por vir.